CPU versus GPU no treinamento de redes neurais. Existe diferença entre as duas? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Hoje nós vamos treinar uma rede neural utilizando duas imagens, e a gente vai fazer o que é conhecido como transferência de estilo. Então eu vou pegar essa imagem aqui desse cachorrinho, mais esse estilo aqui, que parece um ladrilho, e a partir dessas duas imagens eu vou gerar uma imagem nova, que vai ser uma composição dos dois estilos. A gente vai ver qual que vai ser o resultado final e quanto tempo que eu demoro para fazer o treinamento tanto em CPUs quanto em GPU. E para isso eu vou fazer em dois ambientes distintos. Eu vou fazer no Google Colab, que é um ambiente que a gente tem acesso gratuitamente e a gente faz isso na nuvem, e vou fazer na minha máquina local também. Assim a gente consegue comparar se também tem diferença. Eu vou começar então aqui no Google Colab, vou carregar uns pacotes que eu preciso, a gente vai rodar esse modelo no PyTorch. Aqui eu vou definir qual que é o meu device, né? Qual que vai ser o dispositivo que eu vou usar. Se eu der um print aqui, vocês vão ver que eu estou usando a CPU. Então nosso primeiro teste vai ser usando CPU. Isso daqui eu vou pular, porque eu não estou usando a GPU, né? Não estou usando CUDA. E vou carregar o meu modelo. Então o meu modelo, eu vou transformar minhas imagens para um tamanho de 300 por 300. Vou carregar algumas coisinhas aqui que eu vou precisar. O meu modelo efetivamente aqui eu vou usar um modelo pré-treinado, que é o VGG16. Então vou estar usando redes neurais convolucionais nesse caso, para trabalhar com imagens, né, que é o mais utilizado. Desse modelo VGG eu vou usar somente algumas camadas desse modelo, tá? Não vou entrar em muitos detalhes nisso daqui agora. Aqui eu vou carregar as minhas imagens, fazer algumas transformações. Então eu vou ter a minha imagem original, essa imagem original que eu estou chamando aqui é a imagem do cachorrinho. Vou ter a imagem de estilo, que é o ladrilho, e vou ter minha imagem gerada. Então para começar o treinamento, a minha imagem gerada eu vou fazer ela igual à imagem original. E daí, a cada passo do treinamento, essa imagem vai se transformando para virar uma mistura das duas. Agora eu vou fazer o treinamento propriamente dito. Eu vou rodar isso daqui por 5 ciclos e cada vez que eu rodar eu vou guardar o tempo que demorou aqui dentro dessa variável. Então a gente vai conseguir depois tirar uma média desses 5 ciclos. Eu vou fazer um treinamento por 100 épocas. Aí aqui eu vou ter essas duas variáveis que eu estou chamando de Original Weight e Style Weight. Tá? O que é isso daqui? Tanto para a imagem que eu estou chamando de original, que é a imagem do cachorrinho, quanto a imagem de estilo, eu vou calcular uma perda com relação à imagem que eu estou gerando, que seria basicamente a diferença entre a imagem gerada e a imagem original e a diferença entre a imagem gerada e a imagem de estilo. Essa perda, né, esse erro vai ser calculado utilizando o Mean Square Error, o erro quadrático médio, e para cada uma das imagens eu vou dar um peso diferente. Tá? Então o meu peso total vai ser uma vez a perda da imagem original e 500 vezes a perda da imagem de estilo, tá? Para eu conseguir aplicar esse estilo aqui legal. Depois disso eu vou resetar tanto a minha imagem quanto o meu modelo. Então para a gente ter uma estatística mais acurada, eu quero que em todos os treinamentos eu esteja treinando a mesma coisa. Então eu vou estar sempre começando com a minha imagem do mesmo modo, que no caso é igual à imagem original, né? Essa imagem aqui, olha, que eu estou gerando, eu estou fazendo um clone da imagem original. E depois eu vou zerar todos os parâmetros do modelo também. Assim eu vou estar sempre treinando a mesma coisa. Depois disso eu começo a registrar os tempos, então eu vou registrar o tempo a partir daqui, que é exatamente antes de eu começar o treinamento. Aí eu vou calcular as perdas, fazer o treinamento propriamente dito para minha imagem gerada. A cada 10 épocas eu vou colocar na tela para gente qual que foi a perda da imagem original, do estilo e a perda total também. Aí depois disso, a hora que acabarem as 100 épocas, eu calculo o tempo 2, coloco lá na minha variável, dou um print na tela para a gente ver quanto tempo que está demorando. Bom, então eu vou começar a rodar isso daqui. A gente está fazendo isso para a CPU, então provavelmente vai demorar um tempinho para começar a aparecer aqui na tela. E a gente vai ter, né, uma diferença clara entre CPU e GPU, porque GPUs são otimizadas para trabalhar com tensores, né, para trabalhar com matrizes. E o que seria isso? Eu posso ter, por exemplo, um número, tenho lá o número 5. Esse número ele tem dimensão 0. Aí eu posso ter uma lista de números.
essa minha lista de números é um vetor, tem uma dimensão. Aí eu posso ter duas dimensões, que é uma matriz, né? Uma imagem, por exemplo, é um conjunto de pontos em duas dimensões. Então, uma imagem é uma matriz. Isso se a imagem for em preto e branco, porque daí eu tenho um canal só. Então, minha imagem, cada pixel vai ter ali um valor, por exemplo, 0 preto, e quanto maior o valor, é o branco. Então, em duas dimensões, eu teria uma matriz, que é uma imagem, só que preto e branco. No caso de imagens coloridas, por exemplo, o mais comum é a gente ter imagens do tipo RGB. Eu teria um canal para cada cor, vermelho para o verde e para o azul. Aí nesse caso eu já posso considerar como se fosse um tensor, porque eu vou ter duas dimensões com a intensidade dos pixels e a dimensão adicional seria a intensidade do vermelho, do verde e do azul. Aí aqui, olha, a gente já está tendo os primeiros resultados. Vocês vão ver que o erro para a imagem original é bem baixo, enquanto o erro do estilo é bem alto. Isso porque a minha imagem gerada ela é um clone da original, né? Então a gente imagina que o erro da imagem original vai começar a subir, porque eu vou ficando diferente dela, e o erro do estilo vai começar a diminuir. Eu vou ficando mais próximo do meu estilo. E aqui eu tenho o erro total, que é o que eu estou tentando minimizar. Eu vou deixar isso daqui treinando por um tempinho e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou. O treinamento aqui já acabou. Se a gente der uma olhada aqui nos tempos, foi algo bem consistente, né? 373 segundos, 376, 74, 78, 74. E quanto aos erros, se a gente olhar, vai estar tudo bem parecido também, né? Começa aqui 1.10 até 462 e aqui também é a mesma coisa, né? Todos eles. Então isso mostra que a gente fez o mesmo treinamento para todos os ciclos, sempre começando com a rede neural zeradinha, né? E daí fazendo o treinamento. A gente pode agora dar uma olhada como é que ficou o resultado final. Vamos colocar aqui. Então essa que é a imagem final aqui do cachorrinho, né, misturado com aquele estilo de losango. A gente vê aqui que a imagem está um pouco modificada, né, do que era o cachorrinho, dá para ver algumas formas tentando aparecer, mas não é muito bem o que a gente esperava, né? Embora esse resultado é consistente com o que a gente vê aqui no treinamento. Se a gente olhar aqui na última época, o erro para a imagem original era de 462, enquanto para o estilo 3657. Quer dizer, a minha imagem está muito mais perto da imagem original, que é o cachorrinho, do que da imagem do estilo. Então isso é porque a gente treinou só por 100 épocas. Para ter um resultado legal aqui de transferência de estilo, eu teria que ter esses dois valores na mesma ordem de grandeza. Então, se aqui, por exemplo, é 4.6 para a imagem original, para o estilo deveria ser 5, 3, 8, tá na mesma ordem de grandeza da imagem original. Mas tudo bem, nesse momento o que a gente está querendo ver é o tempo de treinamento, aqui no caso para 100 épocas. Então a gente pode ver, vamos tirar aqui uma média. Então a média foi de 375 segundos, se a gente divide aqui por 60, então foram um pouco mais de 6 minutos de média em cada ciclo. Eu posso ver o tempo total aqui também, deixa eu tirar esse 60, vamos ver o tempo total dos 5 ciclos, então foi 1877 segundos, melhor a gente ver isso daqui em minutos, então foram 31 minutos, então demorou um pouquinho mais de meia hora para fazer esses 5 ciclos de 100 épocas. E se a gente der uma olhada aqui no gráfico, que eu estou colocando o tempo pelo ciclo, então no primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto, quinto, a gente vê que está bem consistente aqui. Então não teve muita variação de um ciclo para o outro, ficou bem perto da média aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos rodar isso daqui utilizando GPU aqui mesmo no Google Colab. Então o Google Colab dá a opção para a gente de usar GPU, se tiver disponível, como essa versão aqui é a versão gratuita, então estando disponível é possível usar. Para isso eu vou vir aqui em ambiente de execução, vou alterar o tipo de ambiente de execução e vou trocar aqui o acelerador de hardware que está none, vou trocar para GPU. Então o tipo de GPU só tem uma aqui disponível, para a conta gratuita, que é essa T4. Ele vai reiniciar aqui o meu ambiente de execução, tá bom? Agora eu preciso rodar de novo tudo que a gente já tinha feito. Aqui vamos ver qual que é o device agora. Então o device está como CUDA, tá vendo? Então a gente está usando a GPU, vamos ver qual que é o nome. Então estou usando aqui uma GPU que é a Tesla T4. Ok, vamos rodar tudo de novo, aqui vai ser a mesmíssima coisa, só que agora eu vou usar GPU
ao invés de CPU. E vamos fazer o treinamento de novo e ver quanto tempo que leva para treinar e se vai ter muita diferença com relação à CPU. Então aqui vai ser a mesma coisa. Já começou o treinamento e a gente consegue ver claramente que tá bem mais rápido, né? Isso. Então a gente estava em 370 segundos mais ou menos. Aqui o primeiro treinamento deu 11 segundos, deu um pouquinho mais do que os outros, né? Aqui deu 5, acho que provavelmente vai ser essa média. Dessa vez eu não preciso nem cortar o vídeo, que vai acabar rapidinho aqui o treinamento. Já acabou. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou rodar aqui, vocês vão ver que os erros são praticamente os mesmos, né? Porque a gente rodou pelo mesmo número de épocas. A imagem aqui também, para ser a mesma coisa. Aqui a diferença vai ser nos tempos, né? Vamos fazer a média aqui de novo, ao invés da soma. Então média de 6,57 segundos, né? Foi bem rapidinho. Se a gente somar aqui... Então foram 32 segundos o total e não 32 minutos, como foi o caso da CPU, né? Vamos colocar aqui de novo a média. A média anterior tinha dado 373 por aí, né? Então se a gente faz aqui um comparativo, né? Então 373, 6.56. Isso quer dizer que eu fui aqui 56 vezes, 57 vezes quase mais rápido utilizando a GPU, tá? Então, vamos rodar aqui de novo o gráfico. O que a gente vê é que para a primeira época, acho que o primeiro encoder que ele fez, ele demorou um pouquinho mais, né? Depois disso, caiu aqui de 11 para quase 5 de média, né? Quase 6 de média. Então, por isso que é legal a gente rodar várias vezes, né? O mesmo modelo e não pegar um valor só. E a gente pode tentar se basear aqui na mediana, porque eu acho que vai ficar mais consistente, inclusive. Vamos dar uma olhada como é que fica aqui, só rapidinho. Então a mediana foi de 5.33, um valor mais realista aqui. Legal, então a gente viu que a GPU é muito mais rápida, né? Se eu substituo aqui 5.33, aí eu já chego a quase 70 vezes mais rápido do que foi aqui. Então a gente vê que vale bastante a pena treinar na GPU, né? Antes de fazer aqui os comentários finais, vamos ver como é que isso fica para minha máquina local. Agora eu estou aqui na minha máquina local, eu estou utilizando o Jupyter Notebook no PyCharm. Então eu vou fazer primeiro o treinamento na CPU. A CPU que eu tenho aqui é um Ryzen 5 3600, são 6 núcleos por 12 threads. E o boost dele vai ali em torno de 4.2 GHz, tá? Então, só para vocês poderem ter um comparativo, né, de repente com a máquina de vocês. Então vamos rodar aqui tudo de novo. Se eu rodar o meu device aqui, vocês vão ver que é CUDA, então ele vai usar a GPU. Para que isso não aconteça, eu vou definir aqui meu device como CPU, tá bom? Então, se a gente... Vamos colocar aqui só para garantir. Então, se eu coloco aqui device, eu estou usando a CPU, tá bom? Vamos rodar tudo aqui para baixo. E aqui vai ser a mesma coisa. Vamos já rodar o modelo e dar uma olhada quanto tempo que vai demorar. Bom, como a gente está na CPU, é de se esperar que demore um bocado, né? Até ele começar aqui. Então, eu vou deixar esse treinamento ir acontecendo. Vou parar o vídeo aqui e depois eu volto com o resultado. O treinamento aqui acabou. Se a gente olhar já aqui para o último tempo, né, deu 96 segundos. Então foi bem mais rápido do que o treinamento com CPU lá no Google Colab, né? Se a gente rodar aqui para cima, aqui 96, então ficou nessa faixa, ó, 97, 98. O treinamento aqui na minha máquina local ficou mais rápido do que o treinamento com CPU lá no Google Colab. A gente pode ver também a imagem de novo, mas não deve mudar, olha, é a mesma imagem. Se a gente olhar aqui, a mediana foi de 96 segundos, a média foi de 97, a média lá no Google Colab tinha dado, acho que era 375 na verdade, pra gente aqui deu 97, então eu ainda fui 3, quase 4 vezes mais rápido treinando aqui na minha máquina local do que no Colab, mas isso usando CPU. Se eu for usar GPU no Google Colab, aí vai ficar bem mais rápido. 97, lá acho que tinha dado 6 e alguma coisinha, vamos colocar
só 6, porque a mediana era 5 e pouco. Então lá foi bem mais rápido usando GPU do que eu aqui na minha máquina local usando CPU. Né? A gente pode rodar aqui o gráfico e não saiu muito da média. Né? Então os valores ficaram bem consistentes aqui. O que eu vou fazer agora então é treinar com a minha GPU local. Então vamos voltar aqui para cima. Aqui o que eu vou fazer é rodar de novo o device. Então estou usando o CUDA, não vou rodar aqui da CPU dessa vez, vamos ver aqui. Então eu estou usando aqui uma NVIDIA RTX 2080, é uma GPU boa, né, bem razoável. Aí é legal para vocês fazerem uma comparação com a GPU que vocês têm aí também. Tá? Vou rodar aqui tudo de novo. Aí aqui só um detalhe, como eu estou gravando, então isso pode ter algum efeito aqui no meu uso da GPU para fazer o treinamento. Tá? Porque eu uso o NVIDIA Broadcast para gravar e limpar o áudio, esse tipo de coisa, ele usa um pouquinho da GPU, tá? Eu vou começar o treinamento aqui só para a gente ter uma noção do tempo e depois eu desligo aqui e rodo de novo para a gente ver, tá? Mas só para começar, então a gente vê que o treinamento aqui tá bem mais rápido, né? Eu levei aqui 8 segundos nesse primeiro, pode ser que demorou um pouquinho a mais porque ele começou a rodar a célula. Mas está na faixa aqui de 3,5 mais ou menos, né? O tempo. Já deve estar acabando de rodar. O que eu vou fazer é parar a gravação aqui e vou rodar de novo. Então agora eu estou voltando aqui, depois de ter treinado, o tempo diminuiu um bocado. Então sem eu estar usando aqui minha GPU na gravação, ficou nessa média aqui de 3,2 segundos, né? Se eu subir, vocês vão ver que todas as épocas ficaram mais ou menos com esse mesmo tempo. A primeira demorou um pouquinho mais, só que foi 3,5. Então não demorou tanto assim, né? É um valor considerável, né? Até comparando com a GPU lá do Google Colab foi bem mais rápido, né? Se eu rodo isso daqui de novo, o resultado é para ser o mesmo, então a gente ficou aqui com uma média de 3,3 segundos. Se a gente comparar com os 6 segundos lá da GPU do Google Colab, vai ficar metade, né? Então ficou 2 vezes mais rápido, praticamente. Pode não parecer muito às vezes nesse treinamento que eu fiz, que foi rapidinho, né? Mas se eu vou fazer um treinamento de meia hora ou 1 hora, já começa a dar diferença. Vamos só ver aqui o gráfico por último, né? Eu levei um pouquinho mais de tempo no primeiro ciclo, então ficou ali em 3,2 mais ou menos, né? Já que aqui tá rodando bem rápido, vamos tentar obter um resultado melhor, né? Do que esse resultado que foi obtido aqui. Então o que eu vou fazer agora é chutar o balde aqui um pouco. Eu vou fazer um ciclo só, eu quero só fazer um treinamento, dessa vez eu não quero comparar o tempo. E eu vou deixar isso aqui rodando por umas 8.500 épocas, mais ou menos. Aí a gente vê o tempo que demorou para rodar e o resultado final também, como ficou, né? Vamos ver se diferenciou dessa figura aqui que a gente obteve com 100 épocas só de treinamento. Então eu vou deixar isso daqui rodando, vamos começar, e a hora que terminar eu volto aqui. O treinamento aqui acabou, então eu treinei por 8.500 épocas e a gente demorou 280 segundos, né? Foi bem menos do que usando a CPU para 100 épocas lá no Google Colab. Se vocês repararem aqui agora, olha, os erros já estão na mesma ordem de grandeza. Estou com 6.74 para o cachorrinho, 4.6 lá para aquele estilo dos ladrilhos. Então agora é para a gente ter um resultado bem melhor. Vamos ver como é que ficou. Vou rodar aqui. Essa daqui ainda é figura antiga, né? Vou colocar nova agora. E agora sim, né? Então agora o resultado já é bem mais perto do que a gente esperava, fazendo essa aplicação do estilo de ladrilho para aquela imagem do cachorrinho. Então agora a gente já tem uma imagem bem legal fazendo esse treinamento com 8.500 épocas. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Então, agora que eu não vou ter mais média, né? Mas eu demorei 280 segundos. Eu tinha demorado 375 lá no Colab e aqui eu tinha demorado 3.2, né? Então, a gente chegou aqui, o meu treinamento aqui com GPU, ele é 117 vezes mais rápido do que o treinamento com CPU lá no Google Colab. Né? Isso quer dizer o quê? Se aqui eu demorei 280 segundos, lá eu demoraria 32.800 segundos para fazer esse mesmo treinamento e obter esse mesmo resultado. Né? Vamos ver isso daqui
em minutos, né, para melhorar um pouquinho. São 546 minutos, né? Melhor colocar em horas aqui. Então eu demoraria 9 horas para fazer esse mesmo treinamento utilizando o CPU. É um tempo bem considerável. O que eu demorei aqui 280 segundos, né, que são 4 minutinhos, um pouquinho, 4 minutos e meio, né, um pouquinho mais de 4 minutos e meio. Eu demorei para fazer o treinamento aqui. Lá eu demoraria mais ou menos 9 horas, né, 9 horas alguma coisa. Então uma diferença absurda, né, no treinamento. Mas se eu fizesse esse treinamento lá usando a GPU, eu demoraria aqui mais ou menos o dobro do que isso, né? Um pouco mais que o dobro, aí 8 minutos, alguma coisa do tipo. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.